Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um programa Missão Desenvolvimento. Agora estamos num programa ainda de comemorações, né? Então, com 3 anos o programa no ar, são mais de 100 episódios e para fazer essa comemoração trouxemos aqui no estúdio 3 fundamentais colaboradores do programa: Paulo Gala, a Lavínia Barros de Castro e o André Roncaglia. Nós vamos debater hoje aqui uma reflexão sobre o programa, né? E ao falar sobre o programa, nós vamos falar sobre desenvolvimento, vamos falar sobre BNDES, essa que é a ideia, esse que é o espírito, vamos aqui refletir sobre essas questões. E também é importante dizer que uma outra coisa que nós estamos comemorando são os 70 anos da Associação dos Funcionários do BNDES. Então, vamos lá, gente, vamos fazer essa conversa. Eu acho que a gente estava pensando aqui, recapitular a origem do programa talvez seja o ponto de partida, né? Que tem a ver com o nome, né? Nós queríamos fazer uma discussão, né? Havia uma discussão interna aqui na associação, nós queríamos fazer um programa para combater a desinformação que existia sobre o BNDES. Não sei, essa coisa imediata. Como é que a gente vai fazer para... A gente via tanta gente falando besteira e em todo tipo de imprensa. Eu não estou falando aqui do pessoal que... sei lá, que escreve em órgãos que são considerados desqualificados ou que divulgavam teoria da conspiração. Era em jornais sérios, em revistas sérias, e você via todo tipo de desinformação. Como é que a gente faz esse trabalho de combater essas notícias? Assim, a ideia que acabou surgindo foi o seguinte: olha, o que a gente precisa, na verdade, é de um órgão que discuta o desenvolvimento do país. Ou qualquer fórum que discuta seriamente o desenvolvimento do país vai falar do BNDES certamente com uma outra abordagem. Não é que não vai haver crítica, e no programa apareceu algumas vezes crítica da atuação do BNDES. Mas nós vamos sair desse lugar aí de falas confusas ou de falas desinformadas. Então, primeiro a ideia era falar sobre desenvolvimento e o BNDES apareceria, nossa modo de ver, naturalmente. Eu acho que isso aconteceu no programa. Segundo é que ele tinha que ter essa cara, tinha que ser uma cara de um fórum de debate sobre desenvolvimento. Então a gente chamou, na época, para ajudar a gente, para participar do programa, o Paulo Gala, que já vinha ganhando notoriedade, trazendo esses temas de política industrial, desenvolvimento. Estava o André também junto com ele lá na Conexão Xangai. A Lavínia aqui do banco, professora de economia, que também trata todos esses temas. E o Paulo trouxe essa ideia do Missão Desenvolvimento, né, que é a referência... um nome, né, que vem sendo explorada pela professora italo-americana, né? Mazzucato, né? Que ela tem essa noção de... A ideia de pensar política industrial, política de desenvolvimento, com essas experiências, grandes experiências americanas, né? Da viagem do homem à Lua. Parece até um foguete ali, né? Esse logo é um pouco América do Sul, né? Porque a gente queria discutir a integração da América do Sul, não é? Lembra disso? E a ideia de desenvolvimento. Então, essa foi o ponto de partida. Como eu acho que o termo missão, pelo menos foi seu, Paulo, acho que você é o melhor para... Eu acho que você aqui é o campeão de participação do programa, né? Nesses 6 episódios. Eu acho que eu começo com você. O que você lembra aí do início do programa? Tem uma fala que você sempre diz, que apesar de você acompanhar muito a discussão de política industrial, tem muita coisa, novidade que você aprendeu durante o programa sobre o que o BNDES fazia dentro dessas iniciativas. Não, legal, Arthur. Acho que eu vou começar contando a história de como começou esse programa, né? Porque eu me lembro como se fosse hoje, quando o Arthur me ligou, me convidando para ajudar a participar desse projeto. Eu achei uma ideia fantástica, né? Topei na hora, né? Foi um negócio que eu falei assim, poxa, como é que o BNDES não tinha pensado nisso antes? É uma ideia que faz muito sentido, né? Fiquei, obviamente, honrado, lisonjeado com o convite. Topei na hora. E a gente começou a fazer uns debates ali sobre como ia ser o programa, como ia funcionar. Inclusive o próprio desenho do logo, né, tem a ver com essa ideia de América Latina, do foguete, da Mazzucato, né, de missões, né? E chamei o André Roncaglia para nos ajudar, que é um grande conhecedor desse tema, além de ser um grande comunicador. Mas, assim, antes de mais nada, o que eu queria dizer é que, primeiro, incrível que a gente fez 100 programas, né? Olhando para trás, inacreditável que a gente conseguiu fazer 100 podcasts, né? E segundo, uma coisa que eu fico feliz de ver é que a gente meio que virou mainstream. Talvez menos no Brasil, mas no mundo essa discussão de missão de desenvolvimento virou mainstream. Todos os países hoje do mundo fazem isso. Os Estados Unidos está com mais de $1,5 trilhão de programas em missões. A Europa com mais de $1,5 trilhão.
em missões, os chineses também, todos asiáticos, né? Então, quando a gente fez lá atrás, há 3 anos atrás, isso daqui era algo até meio visionário, né, Arthur? Eu acho que o mérito é seu, porque você teve essa sacada de fazer o programa, de construir o programa, né, de construir esse fórum de debate, e você só nos deu a oportunidade de dirigir esse carro, mas é um carro fantástico, né? Uma Fórmula 1 que você senta nele e acelera muito, né? Então, para quem tiver a oportunidade de assistir os programas, as conversas são realmente incríveis, né? Muito menos pela apresentação do que pela qualidade dos entrevistados, né? Mas eu abriria falando assim dessa minha alegria de ver que a gente está deixando de ser rogue, né? Está deixando de ser um rebelde, entre aspas, para virar mainstream. Eu acho que o Brasil tem dificuldades ainda de abraçar esse debate. Eu acho que o novo governo abraçou um pouco isso com a coisa da neoindustrialização, né? Acho que foi um grande avanço. Mas olhando para o mundo, né, a gente acompanha muito essa discussão no mundo, eu mesmo fico impressionado como o mundo abraçou essa agenda das missões. Aliás, a Mariana Mazzucato teve uma sacada genial, né, porque ela está pautando a política econômica do governo Biden, dos europeus, dos chineses. Claro que eles estavam fazendo, sempre fizeram isso, né, e continuam fazendo, não por conta da Mazzucato, mas ela foi feliz em formular tudo isso, né? A ideia de missão vem da missão... Racionaliza, né, o que se faz. Organiza, né? Porque no fundo a missão, ela explicita os objetivos públicos de maneira muito clara. Essa é a beleza da missão, né? Ela usa a coisa da missão Apollo, né, que teve, no início dos 60, teve 5% do orçamento americano para o programa Apollo, que colocou o homem na Lua, né? E ela pegou isso para usar como símbolo de uma missão de mobilização pública. É evidente que hoje a gente tem missões muito mais importantes, de saúde, de educação, né, de redução de pobreza, mas o símbolo ficou aí, né? Então eu paro por aqui nessa primeira intervenção, mas só, né, registrar minha felicidade, né, e te parabenizar, Arthur, porque realmente você teve uma visão além do alcance, meio Thundercat, assim, falou, pô, você conseguiu enxergar um negócio, esse né? também pode ser uma coisa de Thundercat. O símbolo também foi meio... Tô achando que tá virando uma mancha de Rorschach, a gente, cada um enxerga o que quer. Mas eu ia só fazer uma adição na introdução do Paulo, que eu sou um amante de podcasts, né, acompanho, e eu não me recordo, em tudo que eu já vi, de ter um podcast que seja integralmente dedicado à discussão de desenvolvimento. Você vê em podcasts que discutem metodologia, podcasts que discutem macro, e aí você tem um episódio ou outro que traz um especialista para discutir política industrial, para discutir política de desenvolvimento. Agora, o Missão Desenvolvimento, se dedicar a criar este espaço, que é um espaço que traz especialistas nas mais diversas áreas, a gente está falando aqui pelo menos de 70 temas, né? Porque tem às vezes alguma repetição temática, mas com diferentes abordagens. Então ter esse espaço para poder debater com profundidade, imagina, cada tema se debater por uma hora e pouco, é um espaço que eu acho muito rico, que não apenas enriquece o debate, mas também eu acho que marca um momento dentro da produção, né, para as redes sociais, de comunicação social mais ampla desse tema. Eu queria fazer um adendo aqui como funcionária do banco, né? Porque o programa surgiu num contexto que estava muito difícil, né? Para muita gente desenvolvimentista do banco que pensava questões no Brasil, que vinha, né, de uma tradição mais assim de pensar questões da heterodoxia, de pensar as grandes questões da missão de desenvolvimento, e de repente eu recebi o telefonema do Arthur, né? E diz, olha, a gente quer juntar essas pessoas aqui do banco que pensam desenvolvimento, que estão desesperadas para voltar a discutir a ideia, né, de como promover o desenvolvimento nacional, né, ter realmente um novo projeto de desenvolvimento, e a gente quer criar, então, esse grupo. Então, chamou uma série de pessoas, né, depois a gente pode mencionar algumas pessoas aqui muito importantes, e criamos um grupo. E aí aparece o Paulo Gala, né? E no início, a gente fica assim, bom, então quais vão ser os grandes programas, como é que vão ser, como é que a gente vai discutir, e começa a fazer os roteiros. O que esse Paulo Gala aí tá fazendo? Não conhecia, né? O André pra me ajudar, conhecia ele assim, de textos de complexidade, mas nunca tinha conversado com ele, nem nada. E o André depois chega. E aí foi muito engraçado, porque no início, gente, pessoas, né, CDF, assim, estudiosas, negócio de roteiro, pra mim era coisa tensa. A gente ficava discutindo roteiro, escrevendo, botando todas as perguntas, e ele não usava nada daquilo. Ele chegava numa hora de improviso e a conversa fluía, e vinham as questões, e de repente, a gente começou a trazer pessoas muito interessantes. Pessoas algumas delas que eram, assim, pessoas referência, né, em alguns temas, né,
Bom, podia citar milhares, mas só para lembrar um, por exemplo, desenvolvimento regional, Tânia Bacelar, né? Pessoas que são referências no tema, antigas que de repente tiveram voz de novo no programa, trazendo questões que não estavam sendo discutidas. Né, que eram discussões que estavam de lado, onde o único foco era a questão fiscal, a questão inflacionária, a questão conjuntural, e de repente o longo prazo entrou na mesa de novo. Né? Então os debates eram discutidos e todo mundo dando ideia, o que a gente faz, qual tema e tal, e todo mundo participava, vinha os roteiros, e acho até que você usou alguns roteiros, eu estava brincando com você. A gente, inclusive, podia colocar o subtítulo como Missão de Desenvolvimento além do fiscal, porque, né, essencialmente, né, os debates no Brasil sobre desenvolvimento acabam sendo constrangidos. Daqui a pouco por o essa termo questão. econômico ia caducar, né, ia virar né, fiscalismo, discussão. Entre os convidados, você trouxe um ponto importante, Lavínia, e até falando, você puxou essa coisa da fala dos funcionários. Mas eu lembrei num programa que eu gravei com o presidente, que quando a gente lançou o programa, tinha um outro desafio aqui, que a política de porta-vozes estava se apertando aqui, está ficando mais fechada. Então, você só podia falar sobre o BNDES, o presidente do conselho, e o programa trouxe os funcionários do BNDES para participar, para falar, alguns aposentados, para falar sobre o BNDES. Assim, não foi para frente. Eu só sei a correlação. Eu não conheço os mecanismos da causalidade, mas eu não duvido que tenha tido um efeito. Porque os empregados abraçaram e passaram a falar, e você ia ter que enfrentar um fato. Se você mandasse calar. E, assim, é um desperdício de recurso público não deixar os funcionários do banco participarem do debate público. Né? Então, assim, acho que a convicção vem da gente acreditar. Eu diria que eles teriam obrigação de participar do debate Não é? público aqui. Devia ser externo, como pagador de impostos, eu gostaria que eles participassem. Tem um recorte específico que o banco, né, traz, que é uma coisa que não é acadêmica, né, mas não é só o conhecimento, sei lá, do consultor. Você está numa posição de refletir sobre os setores econômicos. Acho que isso aqui é o cerne do conhecimento do BNDES. Agora, eu queria levar a discussão. Só um parênteses, assim, quando entrou o André, foi muito legal porque ele tem assim uma tradição já de história do pensamento econômico. O Paulo também tem, mas o André, né, também atua muito nesse. Ele é meu professor nesse tema. Pois é, ele é uma referência pra gente, né? E trouxe também questões, então ele começou a puxar por isso e começou também a puxar por coisas de economia brasileira mais históricas. Então o Paulo vinha com a abordagem de complexidade, dos grandes temas tecnológicos, né, e ele complementava, então acho que foi ficando mais rico. E a gente passou a envolver também alguns outros âncoras, né, eu entrei, a Ana Costa, que é superintendente do banco também atualmente, também entraram outros âncoras também, eventualmente, né, o Pedro Quaresma, o Thiago. Então foi legal porque foi puxando pessoas, né, e virou um grande grupo, né, de discussão. Exatamente. E dentro disso, né, acho que um segundo tema aqui, e aí tá ligado com você, Paulo, é a questão a gente, inclusive, estou lembrando aqui que a gente tinha feito um seminário com você, foi até no Clube de Engenharia. Sim, quando eu lancei meu livro, Já Complexidade foi a Econômica. associação que fez, você sabe Foi disso. 2017. Ela lançando seu livro sobre complexidade. Me lembro, né? claro, foi E fantástico. o livro de complexidade, esse livro sobre complexidade, ajudou muito a colocar você como uma referência nesse debate, né? Acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre isso, a gente fazer essa ponte, né? Porque você não teve nessa ponte de entrevistado, né? De você falar um pouco sobre essa coisa da complexidade. Eu entendo que funciona como uma ferramenta, quase uma estatística descritiva para analisar o desenvolvimento econômico, né? Uma coisa numa trajetória um pouco diferente dos métodos que os economistas costumam usar, que é uma estatística ou de uma econometria. Eu acho que a gente tem que falar disso. O ponto da complexidade. Bom, na verdade foi complexidade que me trouxe até o BNDES, então acho que faz sentido a gente falar disso, porque eu vim tradicionalmente de macroeconomia, né? Eu estudo, minha origem de trabalho, mestrado, doutorado foi macro, eu sempre fui um macroeconomista, mas preocupado em explicar desenvolvimento econômico. Né? E eu fui descobrindo ao longo do tempo que não dá para explicar desenvolvimento econômico só com macroeconomia. Né? Os macroeconomistas, todos eles que me perdoem, mas eles não vão conseguir explicar desenvolvimento econômico sem olhar a tal da estrutura produtiva. A estrutura produtiva é a chave, né, do entendimento do desenvolvimento econômico e por isso que a gente vem parar no BNDES. Mas eu cheguei por essa via num caminho meio torto até, porque eu fui parar na complexidade, que são técnicas
de medidas, na verdade é uma maneira de você medir estrutura produtiva, de medir sofisticação produtiva. Eu sou um curioso, né, do desenvolvimento econômico e fui meio que puxando esse fio da meada e descobri toda uma literatura que estava lá escondida entre os físicos, né? Isso é uma coisa até meio paradoxal, porque assim, os economistas não tiveram a competência de chegar onde os físicos chegaram. Os físicos fizeram o trabalho dos economistas. Ainda bem, né? Porque os físicos eles deram meio que de bandeja para os economistas e falaram, pessoal, não sei se vocês repararam, mas dá para fazer coisa muito melhor estudando a estrutura produtiva do que vocês estão fazendo. Então a complexidade veio pela mão dos físicos, e agora eu já diria que até meio mainstream. Existe uma literatura gigantesca de complexidade e sofisticação produtiva que traz uma ideia muito simples. Ela diz o seguinte, que é rico o país que tem uma estrutura produtiva mais sofisticada. No fundo é isso. Os países muito ricos investem muito em tecnologia, tem muita inovação, tem muita patente, tem muita marca, tem muita empresa relevante, por isso diversificada. São muito diversificados, não produzem só commodities, só petróleo, soja, minério de ferro, produzem tecnologia, chips, enfim, por aí vai, né? Então essa é uma história que acabou me trazendo para o estudo da política industrial de maneira mais aprofundada, porque não dá para entender sofisticação produtiva sem entender o papel do Estado na sofisticação produtiva, porque no final do dia você descobre que todos os grandes avanços de estrutura produtiva tiveram a participação do Estado, junto com o mercado. São os dois. O Danny Roderick ele tem uma metáfora boa, ele fala que é igual uma limonada. Se você colocar limão demais, fica ruim a limonada. Se você colocar só água, fica aguada. Então, uma boa limonada, que é a relação entre Estado e mercado ótima, tem ali uma proporção correta, né? Então, foi por esse caminho que eu cheguei na política industrial e por esse caminho que eu cheguei no BNDES também, que eu me aproximei do BNDES, enfim, topei fazer o programa e começamos nesses trabalhos, né? Não, e só um ponto da complexidade, Paulo, se me permitir, é que ela é um referencial teórico muito mais flexível, porque não parte de premissas como concorrência perfeita, não exige, né, que você tenha ali a empresa que seja pequenininha, como aquela vendinha da esquina, que é a visão que as pessoas geralmente têm do capitalismo quando elas leem a riqueza das nações, né, que seriam os pequenos produtores independentes. Então você permite uma análise que eu acho muito mais realista, em que você tem na concorrência imperfeita, formação de grandes monopólios, o conceito que a gente adora, que é o de topocracia, né, que você tem uma tendência a criar hierarquias dentro do sistema econômico baseado nas economias de escala, concentração de poder econômico baseado, por exemplo, em tecnologia, patentes, que permite, né, uma identificação mais clara dos processos, mais realista e também mais flexível. Aliás, até, desculpa já tumultuando, mas vou pegar um exemplo bem prático disso que a gente está falando. Google, Amazon, Apple e agora a Nvidia, que, né, são essas empresas magníficas, né? Elas são um belo exemplo disso, de empresas que são altamente concentradoras. A Europa agora está movendo uma ação gigante contra, por exemplo, Google e essas big techs, né, com medo da concentração que eles têm de mercado. E você não conta a história dessas empresas sem o papel do Estado. Então você não conta a história da Apple sem tudo que foi feito lá no Vale do Silício, o dia que o Steve Jobs foi lá na Xerox. Aí ele viu aquela interface gráfica que, na verdade, tinha vindo do desenvolvimento de telas para controle de satélite que o governo americano tinha feito, com a internet que veio da ARPANET, que era do Estado americano, com o GPS que foi da Marinha, que era do Estado americano. Então, tudo isso o Steve Jobs colocou no smartphone que virou a Apple. Mas você não conta a história da Apple sem essa história do Estado americano. Você não conta a história da Tesla sem os subsídios e os financiamentos que o governo americano colocou na mão do Elon Musk, né? Então, esse mundo, que é o mundo da sofisticação produtiva, é um mundo que tem muita concentração e que depende muito de ação do Estado junto com o mercado. Você está dizendo que se você for atrás dessa coisa da diversificação, que faz uma espécie de radiografia da riqueza das nações, né? Você vai encontrar um padrão ali. Isso. Se você persegue esse fio, você vai encontrar o Estado nessas economias. No Brasil eu vou achar o BNDES, na verdade. Uma observação aqui interessante até tem nas suas aulas de História do Pensamento Econômico, e o Paulo também pega, né? É curioso que o Adam Smith falava da especialização, da importância da especialização para os ganhos de eficiência, o alfinete dividido em 1000 pedacinhos de pedaço. Só que este ganho de eficiência, este ganho de escala, que é da dinâmica do capitalismo, ele leva à concentração. E, portanto, é uma competição imperfeita, que é o contrário do paradigma neoclássico que se surge depois, né? Então, quer dizer, se você seguir o que o Adam Smith faz, você conclui que o mundo não será de concorrência perfeita, o mundo será de concorrência imperfeita e gera os ganhos. E o bacana é que
complexidade, sem ter exatamente, ela conversa muito também com a tradição cepalina, né? No sentido em que ela traz, bom, como é que você chega, né, no desenvolvimento econômico? Se você diversificar a sua produção e procurar produzir aqueles bens que nem todo mundo produz, os bens que não ubíquos, né? Então ele justamente vai na essência da complexidade, que conversa com uma teoria estruturalista latino-americana, né, que é tão cara a muitos desenvolvimentistas até hoje pelos insights que promoveu, só que de uma abordagem muito mais moderna, muito mais, digamos assim, cheia de dados, e que você começa a observar correlações, por exemplo, com desigualdade, outras correlações que tornam, então, a teoria muito mais interessante. E só relembrar que o Paulo tem um artigo, né, com 2 coautores, acho que é o Igor e o Guilherme, né, que é A Vingança dos Estruturalistas. O título, né? A Vingança dos Estruturalistas. E, aliás, a gente brinca lá que a complexidade é o Prebisch e o Furtado numa televisão 4K. Eles assistiam na televisão preto e branco. Agora a gente tem uma desagregação. Eu vi uma desagregação esses dias que eu fiquei alucinado, porque a gente consegue olhar agora 50 mil produtos do comércio internacional. Teve um dos pesquisadores até, que é um pesquisador brilhante, que aliás ele está num episódio que a gente entrevistou, que é o Clóvis, trabalha na UNCTAD, ele fez uma desagregação das pautas de exportação, olhando produtos pelo valor unitário do produto. Ele também é físico, ele veio do ITA, então essas pessoas taradas por dados, né? Então ele pega, por exemplo, camiseta, então tem camiseta de $10, $50, $100, de $500, de $1.000. Então ele desagrega o comércio internacional em 50 mil produtos. Você pode olhar a fotografia do país a partir de 50 mil produtos. Imagina que o Prebisch e o Furtado tinham que fazer isso olhando meia dúzia de produtos, porque era assim, o bem é agrícola, o bem é industrial, é de serviços. Não, agora a gente consegue ver num gradiente de 50 mil produtos desagregados. Então a gente tem, é como se a gente tivesse um telescópio Hubble, ou aquele James, como é que chama esse novo, André? O James Webb. James Webb. Né? Super poderoso para enxergar o comércio internacional, né? Graças aos físicos, né? Agora, essa tem uma coisa que estava na minha cabeça pelo menos, eu posso dizer, que é o seguinte: isso foi sempre assim? Eu acho que teve uma época do Brasil que coincide com a grande arrancada do desenvolvimento, lá nos anos 50, em que, o que eu junto de referências, parece que é um país apaixonado pelo desenvolvimento, apaixonado, deslumbrado com a modernização do Brasil. E, assim, é um negócio que invade, cria todas as áreas, né? Não é uma coisa só na economia. Você vai para a música, você vai para a poesia. Há essa noção de ter uma coisa nova emergindo no Brasil. E assim, há outra coisa que junta, né? Ser progressista, o progressismo, né? Tá ligado a isso. Não sei se você concorda com essa tese de que, na verdade, a falta de programas que discutem isso também é revelador do momento que a gente vive no Brasil. Não virou uma coisa assim, não virou uma coisa rara você ver pessoas mesmo progressistas que falam que para elas não quer dizer nada nacionalismo, não quer dizer nada desenvolvimento. É como se o conteúdo de progressismo se limitou à luta pela injustiça, né? Que obviamente é super importante, mas essa paixão pela modernização, pela pacificação do Brasil, foi uma coisa que certamente hoje não está tão presente, mas esse momento existiu. Você concorda com isso? Eu concordo, pegando o Furtado, né, a ideia de que o capitalismo ele prometeu a difusão da sociedade industrial, ou seja, toda a mecanização da produção, um estilo de vida de classe média, que permitiria não apenas você ter uma boa qualidade de vida, mas também um elemento associado ao coletivo, né, o elemento público dos parques, da própria cidade, como uma promoção de bem-estar. Então, se a gente volta nos anos 50 e 60, isso é muito marcante. Existe uma preocupação, não exclusivamente do ponto de vista do consumo, que hoje a gente tem nessa sociedade do consumidor, mas uma visão de uma sociedade que também trabalha, ou seja, a parte da produção, a construção, né, do que o Carlos Lessa chamava, né, das etapas superiores da pirâmide industrial, de você ter ali toda a autossuficiência entendida como estratégica, não autossuficiência total, mas aquilo que você precisaria para ter, né, os motores básicos do crescimento econômico. Eu acho que isso se perdeu. Eu acho que os anos 80 e 90, com a revolução neoliberal, friedmanita, se a gente puder chamar, né, a la Friedman, em que passou-se a ver o Brasil como inserido num contexto internacional em que tudo que a gente precisaria e que a gente não fosse eficiente em produzir chegaria para a gente por meio de importações. Quando a gente adota essa visão mais consumista, se eu puder simplificar aqui para quem está nos acompanhando, eu acho que a gente perde um pouco essa visão de sofisticação produtiva e ela vira quase que um acidente, né?
Porque quando a gente analisa os debates dos anos 90, essencialmente, olha, todo aquele programa, né, chamado de 50 anos de bobagens, né, que o Gustavo Franco, né, chamou que eram os anos desenvolvimentistas, isso tudo ficou para trás, porque agora o que importa é tudo que eu quiser vai ser ofertado pelo comércio internacional. Você é neoburgo, então uma frase dessa, né? Ah, ele tinha vários. Então, eu acho que a gente perdeu, talvez, esse elemento que o Furtado, Inácio Rangel, os grandes pensadores do desenvolvimento traziam para a gente, que é olhar o país como um todo, do ponto de vista cultural. O Furtado era muito, né, cioso de dizer como a cultura tinha ligação com o desenvolvimento, de você enaltecer aquilo que a gente produz. Eu sempre fico vendo como a gente não salienta, enaltece os nossos grandes pensadores, inventores. Eu acho, né, desde Santos Dumont, os literatos, tudo isso está associado, acho que, a essa visão nacionalista, mas sem ser ufanista, sem ser, né, algo isolacionista. E eu acho que a gente perdeu isso. Então, de certa maneira, talvez resgatar esses princípios do desenvolvimento, de trazer a capacidade do Brasil de produzir, de desenvolver tecnologia, de ofertar para o mundo, por exemplo, algo que ninguém imaginaria que a Coreia faria, né? O K-pop, que é um elemento de consumo popular, mas que tem esse soft power importante para mostrar a potência do país. Ou seja, não é só num Samsung ou numa LG que as pessoas veem a potência sul-coreana, também na dimensão cultural. E eu acho que a visão que a gente tenta trazer é uma visão que incorpora esses elementos. Mas eu concordo, eu acho que a gente tem que talvez resgatar o espírito. Eu acho que tem uma coisa dos para você, nossos Lavínia, nesse principais. negócio, porque eu não sei se você acha o seguinte. Primeiro, no Brasil tem uma coisa específica que é o seguinte. Quando as pessoas falam sobre essas fases nacionalistas de industrialização, né, se passou a associar muito a questão da ditadura militar. Só que o Brasil. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem coisas do seguinte tipo: na China é mais fácil fazer desenvolvimento, porque lá tem ditadura e é mais fácil desenvolver onde você tem esse tipo de. Eu já ouvi esse tipo de. Agora, o Brasil tem uma história de arranque e desenvolvimento num dos períodos raros de democracia. Né? O arranque brasileiro, se a gente pegar os anos 50, Vargas, Juscelino, é o período da retomada. E o Brasil arrancou para o desenvolvimento ali. Só que teve um período importante de desenvolvimento que foi durante a ditadura militar, segundo o PND. Eu não sei se você concorda com essa questão, se isso polui a visão sobre modernidade, essa vinculação de um período de expansão e de modernização do Brasil foi um período de ditadura. E se você. Eu vou pegar um pouco, resumir um pouco o que eu acho que você falou, é o seguinte: é como se hoje, para você ser moderno, você se moderniza pelo contato com o consumo. Não importa muito bem de onde vai. E naquela época, a necessidade não. Modernizar o Brasil é modernizar o que se faz no Brasil. Produzir, né? Porque consumir é fácil, produzir que é difícil, né? Eu brinco, uma coisa é você jogar o PlayStation, outra coisa é você produzir o PlayStation. Esse é que é o ponto. Bom, eu vou primeiro situar a discussão na economia brasileira, na história, mas depois eu quero fazer uma observação sobre a situação presente. Então, assim, existe realmente uma grande literatura que associa crescimento à ditadura militar, desenvolvimento a regimes autoritários. Essa é uma discussão, né, teórica, relevante. E como você bem disse, né, no Brasil, no JK, a gente cresce 8%. Faz planos extremamente ousados. A gente faz indústria de base, a gente faz máquinas e equipamentos, né? A gente começa um pouco a discutir automóveis, embora o grande salto do automóvel se dê posteriormente no milagre econômico. Então você realmente tem ali um plano extremamente ousado num período democrático, né? Quando começa a ditadura, eu acho que é interessante até a gente resgatar isso, que a esquerda brasileira fica um pouco com dificuldade de admitir aquele crescimento. Né? A tese da estagnação de Celso Furtado é um pouco isso. Não, você não vai crescer, porque não distribuiu a renda, vai ter um problema de demanda, então vai parar de crescer. E a Conceição diz, não, além da estagnação vai crescer mais um pouquinho, mas vai parar de novo. E, né, então tem toda a controvérsia, toda a discussão, não, olha, está crescendo, a economia brasileira está indo em marcha forçada, citando sempre os textos mais comuns, né? E a esquerda tinha uma grande dificuldade. Diz, não, olha só, o segundo PND tem racionalidade política, não tem racionalidade econômica, dizia o Carlos Lessa. E aí o Castro vai dizer, não, tem racionalidade econômica sim. E tem todo esse embate. Então essa discussão é dura, ela é difícil. E, infelizmente, talvez existam mesmo condicionantes que, infelizmente, numa ditadura, tornem alguns tipos de tomada de decisão. Depende, se você der sorte ou se você der azar, mas se você tiver o ditador errado, também você tá frito, né? Com certeza, mas é um tema de coisa. Mas eu queria só dizer o seguinte, acho que na modernidade,
a gente tem uma outra questão que começa a surgir, que força a gente a discutir desenvolvimento também pensando globalmente. Porque existem os bens públicos globais. O clima é um bem público global. Né? A saúde, ninguém está salvo até todos estarem salvos. Então surgiram na discussão atual do desenvolvimento bens públicos globais que requerem um pensamento e que você precisa de um esforço que vai além do nacional. Mas o nacionalismo, ele deu uma retomada. O que é o Make America Great Again? O que são os movimentos? Então, isso está tendo, as proteções das cadeias de valor, a pandemia deu uma traumatizada em todo mundo e todo mundo voltou um pouco a pensar, poxa, talvez eu tenha que me tornar menos dependente de alguns insumos estratégicos. Talvez eu tenha que desenvolver uma estratégia nacional mais protecionista. Não sei se eu repeti. Não, eu acho que ótimo o seu comentário. E você trouxe a gente, agora talvez para a segunda etapa dessa conversa, né? Que tem que ficar espontâneo, mas a gente tem que ir falando dos roteiros, né? Vamos ver se a gente... E eu hoje estou nessa missão, então deixa eu... Um programa só de apresentadores, mas a gente vai discutir roteiro. Vamos discutir os roteiros. E essa coisa no momento atual, né, da gente... Você trouxe a questão do meio ambiente, né? Acho que tem talvez dois tópicos que a gente tem que discutir. A gente pode até continuar no meio ambiente agora. Mas eu queria falar um pouco de China, porque eu acho que talvez falar de China e de meio ambiente a gente está enfrentando dois grandes temas da atualidade, né? Se você for ver, a China começa uma arrancada. É interessante isso, esse paralelo com o Brasil, né? O Brasil vamos dizer, a grande fase, ou a fase heróica, a fase impressionante do crescimento do Brasil, ela é longa, ela vai do quê? De 50 a 80. 30 a 80, se você quiser, pessoal que... Então, 30 a 80, mas é em 80, o fato é que é em 80 que o Brasil passa a andar de lado, não é que aconteceu nada no Brasil, obviamente aconteceu, mas o Brasil passa a andar de lado. O Brasil era como é que é? Era o país do futuro, né? E o que era uma coisa que irritava, porque a gente está falando, quer saber do presente, quer saber só do futuro. Só que o Brasil entrou numa trajetória de falta de estagnação permanente, ou de voos da galinha permanente, que a gente nem o título de futuro mais a gente tem importador. A ideia de uma economia brasileira dinâmica é uma coisa sujeita a debate. E a China é a partir do final dos anos 70, 78, 79, 80, que começa essa trajetória que todo mundo já cantou, que vai parar, que vai ser interrompida. Faz 30 anos que ela vai entrar em crise. Eu já ouvi essa história. Então, e continua, né? Então tem esse paralelo com o Brasil e China. E a gente, todo mundo tem que falar sobre isso. Todos os países estão se reposicionando em relação à China. E aí o desafio pra gente como é que quais são os caminhos para o Brasil nesse mundo sinocêntrico, em que a China está fazendo todo mundo... Você falou de nacionalismo, estamos lembrando disso. Esse nacionalismo do primeiro mundo e esse corte com o discurso neoliberal é uma reação a ver a China, ano após ano, ali crescendo com intervenção do Estado, com vários bancos de desenvolvimento. Você sabe que esse mundo sinocêntrico foi da autoria do pai da Lavínia, né? Bom, eu tô sob influência aqui. Muito antes de todo mundo dar atenção, ele já estudava, né? Antônio Barros de Castro. Pois é. É perfeita a expressão, acho que eu já incorporei. Então, exatamente isso. Ele foi todos os economistas. A Conceição já falou sobre isso. Ele fez essa reflexão. A gente teve aqui no BNDES, por algum momento, o Coutinho achava que ali na crise de 2008, a China tem um grande papel para o Brasil como, de repente, financiadora. Depois, não quero botar a palavra na boca do ex-presidente, não, mas eu acho que ele percebeu que é bem complicado esse negócio de financiamento chinês. Porque o chinês vai fazer uma obra, ele traz o chinês operário para fazer. É o pacote completo. Ele vai, financia a África e leva a gente, ocupa a terra. É um negócio complicado, né? Então, como é que vocês veem isso daí, esse desafio chinês? O Brasil, porque obviamente o que eu estou falando, né? É uma concorrência... Vou tentar falar Fala o que vocês acham mais importante. É a concorrência, é o preço de produto manufaturado caindo, né? Ao mesmo tempo, para a gente, botou as manufaturas lá em cima, as matérias-primas lá em cima, o que dá um fôlego em relação ao balanço de pagamento, que sempre foi o nosso problema histórico. Então, é uma situação totalmente diferente, né?
Fê, eu queria saber como é que Ó, primeiro convidar as pessoas a assistir os programas de China, porque a gente tem, dos 100 episódios, a gente tem pelo menos uns 5 sobre China, só sobre China, que é uma discussão que dá muito pano para manga. Mas, assim, vou dar 3 pitacos aqui do negócio que a gente precisaria de umas 10 horas para falar, mas eu acho que primeira coisa que a gente tem que agradecer à China é que ela trouxe essa discussão de política industrial de volta. Que foi o sucesso chinês que colocou na mesa dos americanos e dos europeus a coisa de usar a política industrial, de colocar o Estado para fazer sofisticação produtiva de maneira explícita e não de maneira escondida, né? Porque eles viram que a China estava simplesmente superando, né? A China está literalmente ultrapassando os Estados Unidos e a Europa. Em termos de produção industrial, não precisa nem falar, a produção industrial chinesa é de 4 trilhões de dólares, a americana é de 2 trilhões de dólares. Os chineses têm o dobro da produção industrial americana, né? Mesmo vale para os alemães, para os europeus. Exportações de manufatura, de escola, de todo o resto. Exatamente. Então, o sucesso da China foi tão retumbante que não é que ela superou a América Latina e o Brasil, ela está superando o centro. É a periferia assumindo o lugar de centro, né? Então, esse é um negócio realmente bombástico, né? Agora, então, é bom para o Brasil porque ajudou, pelo menos do ponto de vista de ideias, mas é muito ruim porque o Brasil compete com a China. Então, a nossa produção industrial é de 200 bilhões de dólares. A gente compete com uma escala industrial, para lembrar do Adam Smith, de 4 trilhões de dólares. É muito difícil para o Brasil competir no custo unitário de produção com a China. É praticamente impossível. Eles têm uma escala que a gente não vai conseguir alcançar. Essa escala dos chineses no mundo emergente era a nossa escala nos anos 80. O Brasil era a China do início dos 80. Tanto é que os chineses vieram aqui, isso está muito bem documentado naquele livro fantástico da Isabella Weber, sua amiga Isabella Weber, que você entrevistou várias vezes. Como a China escapou da terapia de choque. Como a China escapou da terapia de choque, que é maravilhoso. E ela conta lá como os burocratas chineses tiveram no Brasil, inclusive, porque eles estavam, no final dos 70, a China estava muito pobre, eles estavam desesperados, porque falaram, pô, fizemos uma revolução aqui, deu tudo errado, a gente está muito pobre, vamos olhar casos de sucesso. E qual era o caso de sucesso? O Brasil, veio todo mundo aqui estudar BNDES, Itaipu, para ver o que a gente tinha feito para eles aprenderem. Então, na verdade, num certo sentido, eles aplicaram o modelo brasileiro na China. Num certo sentido, né, o que está contado lá no livro. A gente parou de aplicar o modelo brasileiro no Brasil, os chineses aplicaram o modelo brasileiro na China e deu certo, né? Então, com anabolizantes, né? Bom, pegaram o nosso modelo vezes 10 e anabolizaram. Agora, isto posto, o Brasil tem um dilema, porque hoje ele é uma economia meio que um nanico perto da China. A gente não vai conseguir encarar a China de igual para igual, então a gente tem que olhar os nichos. Na minha visão, o que resta para o Brasil é explorar nichos em que a gente tem vantagens. Isso conecta com a questão ambiental. O Brasil tem uma vantagem ambiental inequívoca, né, de ganhos ambientais. Nichos tecnológicos que a gente já domina, Embraer, coisas desse tipo. Mas, infelizmente, a gente perdeu carros híbridos com etanol, muito bem lembrado, só que a gente perdeu 40 anos nessa briga. Então, a gente tem que ser realista agora e olhar os nichos que a gente pode encarar essa luta, mas é a luta do peso-pena contra o Mike Tyson. Importante ter claro isso, né? Você tem uma... Não, eu vou só colocar alguns elementos que eu aprendi com a China e que eu acho que são muito relevantes para pensar desenvolvimento. O primeiro é que a China, como aquela hábil, né, que domina alguma qualidade, ela faz parecer fácil fazer política industrial. Né? Então, pela escala dos investimentos, pelo regime político, ela consegue fazer política industrial que os países sonhariam. A gente está falando de um país que poucas décadas atrás estava exportando quinquilharia, né? Eram produtos de baixíssimo valor agregado que você, principalmente nos Estados Unidos, comprava como um elemento de redução de custo de consumo, sapato, roupa, né? A bandeira americana, né? Você compra a bandeira americana, né? Exato. E ela conseguiu escalar esse morro da tecnologia, essa escada tecnológica, como o Paulo gosta de dizer, de uma maneira quase que sorrateira, porque ela fez isso respeitando as regras, né, que o próprio regime de comércio internacional tinha colocado. Eu sei que tem muito questionamento, que ela fazia, né, dumping, dava subsídios e tal, mas de certa maneira ela ganhou no jogo que foi imposto pelo Ocidente no pós-guerra. E ela faz isso de uma maneira que eu acho que é chocante. Tá? Então, crescer mais de 30 anos a taxas, né, acima de 7% ao ano, só tem, se eu não me engano, são 3 países só que conseguiram isso. Foram a China, Coreia do Sul e Taiwan.
São esses 3 únicos países. E a China faz isso de uma maneira, né, que, novamente, parece fácil. Aquela coisa que você olha e fala, eu quero fazer, na hora que você vai fazer, você vê que não é tão fácil. Só adicionar os 2 outros pontos. O segundo tem a ver com como os chineses enxergam as finanças. E eu acho que isso é fundamental, né, para a discussão de bancos públicos de desenvolvimento e bancos de desenvolvimento como um todo. Os chineses colocaram a coleira nas finanças, que era algo que desde o Keynes colocava. Se a gente volta lá na discussão, né, do Hamilton, Alexander Hamilton, o próprio Friedrich List, né, na Prússia, existia esse problema. Como que eu faço para as finanças trabalharem para o desenvolvimento? E aí a Mazzucato recentemente, né, reempacotou isso, como ela faz muito bem, com a ideia de finança paciente. Então os chineses fazem isso quase como um modus operandi básico, né, de operação. Então eles colocam a coleira no sistema financeiro e obrigam o sistema financeiro a trabalhar em prol do desenvolvimento. E o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental na operação chinesa, é que eles conseguem mostrar que, vamos dizer assim, a intensidade do capitalismo, entendido ali como economia de mercado, e eu acho que é inadequada a maneira como as pessoas tratam, né, a reforma que vem com Deng Xiaoping, é que não é o capitalismo que faz a China florescer, é que a China opera dentro daquele regime uma ferramenta institucional formidável que a humanidade criou, que é o sistema de mercado. Então, dizer que foi o sistema de mercado que fez a China se desenvolver é o equivalente a você esquecer toda a estrutura que está por trás. É como você dizer que agora sim o piloto, né, o Hamilton, piloto de Fórmula 1, ganha sozinho a corrida. Ele não ganha porque ele tinha, agora ele não está mais ganhando tanto, mas ele tinha o melhor carro, ou seja, tinha toda aquela estrutura por trás. Então a dose de economia de mercado operada dentro dessa visão de longo prazo que eu acho que fica como uma lição importante da China. E não essa ideia de que se você liberar os mercados, né, desencolerar todas essas forças fantásticas da economia capitalista, que o desenvolvimento virá. Não é isso, né, que é a experiência. Não é o laissez-faire, é o contrário. Não é essa mitologia, né, da minimização do Estado, essa mitologia do empresário como sendo aquele grande construtor do desenvolvimento. Ele pode ser, desde que dentro de uma disciplina sistêmica. Eu acho que é isso que a experiência chinesa mostra. Até os Estados Unidos está repensando o seu modelo de desenvolvimento a partir da China. Se você pegar o Bidenomics, é um pouco isso. Não, o Trumponomics é um pouco como contextualização geopolítica, é o que a gente chama de ancoragem, que força as elites norte-americanas a olhar para o desenvolvimento e aceitar quase 2 trilhões de dólares, aceitar entre aspas, né? 2 trilhões de dólares de política industrial, é o que permite você ter o caminho para formular política industrial, é tudo de certa maneira inspirado. Eu acho que fica mais fácil, Lavínia, entender essa ideia de domar a força de mercado se você olha esse mercado como uma concorrência, uma visão dinâmica, como você apontou, né? Se você olha o mercado só como um alocador de recursos, a mão invisível, isso é uma visão. Né? Mas está presente também, você lembrou? No Adam Smith. São os dois Adam Smiths. Tem Adam Smith contra Adam Smith. Não tinha aquele Spy versus Spy da revista Mad? Porque tem um Smith do livre mercado, mas tem o Smith da fábrica de alfinetes. O da fábrica de alfinetes leva a concentração. Leva Marx, leva Schumpeter, que são os teóricos da dinâmica da concorrência. Exato. Você vai levar essa coisa da mão invisível do laissez-faire. Mas isso é compatível, não com o laissez-faire, mas é compatível com a visão de que tem uma dinâmica na concorrência capitalista que você pode, que é fundamental para ela operar a favor da coletividade, exatamente a intervenção estatal. Quer dizer, é o contrário da ideia de que, não, deixa o cara fazer o que ele quer. Não, mas vamos pegar esse ponto e só aprofundar, porque... A gente tá falando muito e não deixa a Lavínia falar. Mas só concluir esse ponto, por quê? Inclusive, em quais setores o mercado foi permitido operar, foi uma decisão do governo chinês. Ou seja, não se trata de libertar os mercados de maneira irrestrita, mas sim identificar em quais setores eles poderiam operar melhor. O que volta ao nosso ponto original sobre a questão da complexidade e da abordagem estruturalista, de que aquilo que você produz importa, aquilo que você exporta importa. Ou seja, não é se eu produzir soja ou se eu produzir muito bom máquina de microprocessadores, dá na mesma. Não. Então, acho que tem várias lições. Aliás, eles já vetaram o setor imobiliário e estão deixando o industrial bombar. Lavínia. Pegando esse gancho do imobiliário, que era justamente o que eu queria falar. A gente, botando um chapéu de cenarista agora, porque eu gosto de discutir passado, mas eu também gosto de discutir futuro, né? E eu sou ansiosa assim, né? Fala de passado, futuro, nunca no presente, né? Mas assim, tem essa questão do futuro, que outro dia o Arthur Kreber fez uma discussão ali no SEBRE, que eu achei muito interessante, que ele falou, a China, com essa dinâmica imobiliária, eu não acho, como muita gente está achando,
que é o exemplo do Japão, da crise que o Japão entrou. Por quê? Justamente pelo ponto que o André falou. Não tem na China esse intrincamento entre finanças e empresários ligados tão fortemente que torna essa crise uma crise que não sai ali do debt deflation, né, e que tem dificuldade de sair porque é uma crise de dívida, né? Então teria uma capacidade de recuperação maior. Então ele diz, parece mais a economia americana, a crise de 2007, 2008, onde dependendo se o governo entrar pesado e ajudar nessa recuperação, a gente coloca. Então a gente tem aqui uma incerteza crítica. A China agora, diante desta crise, com esse tamanho de problema, porque os ativos despencaram 40%, né, gente? Assim, é uma super crise, não vamos brincar, né? Isso ameaça essa nova... Porque lembram que o Japão era... Ontem saiu o dado recente, até para não datar. O setor imobiliário chinês está contraindo 10% ao ano e o setor industrial está expandindo 7% ao ano. Então a China está fazendo essa mágica de, mesmo com uma crise imobiliária, ela consegue expandir o setor imobiliário e o setor de consumo interno. Agora, de fato, é uma pergunta em aberto. É uma incerteza crítica, né? Se isso vai abalar. E ela oferece um contrafactual, porque na crise norte-americana, aqueles que foram salvos foram aqueles que tomaram mais risco de maneira desabrida, de maneira irrestrita. E ali no modelo chinês, eles estão protegendo aqueles que, na verdade, adquiriram os imóveis, as pessoas que estão em busca de habitação. E as construtoras também. Não, e dentro da indústria de high-techs ainda estão crescendo mais rápido ainda. Então é como se existisse uma China dual ali, né? Mas a gente sabe que crise financeira pode arrastar, né, uma economia. Só não foi pro buraco porque o sistema é público. Se fosse um sistema financeiro privado, como era o americano, teria caído feito um castelo de cartas. Aliás, para usar a expressão da Mazzucato, só para passar para te devolver aí, a Mazzucato tem frases ótimas, né? Acho que ela também faz tanto sucesso assim, porque ela realmente tem a capacidade de frase. Então, uma coisa que ela diz é: o Estado não deve ser o emprestador de última instância, mas sim o investidor de primeira instância. Essa é uma das frases dela, né? Não deve atacar as falhas de mercado, não deve consertar o mercado, deve moldar e criar mercados. Né? São frases maravilhosas. Essa subversão, né, do Estado empresário, né? O Estado que tem... Quer ver um mercado fantástico que o BNDES criou? O mercado de energia eólica. O mercado de energia eólica do Nordeste foi literalmente criado pelo BNDES. Porque o BNDES tomou o risco que ninguém queria tomar lá atrás. Hoje a Faria Lima, eu trabalho lá na Faria Lima, está infestado de gente investindo em eólica no Nordeste. É uma febre. É um oba-oba, todo mundo põe dinheiro, dá dinheiro, tá tudo funcionando. Agora, lá atrás, ninguém teve coragem de fazer isso. Quem teve foi o BNDES, porque o BNDES teve a visão de que seria uma energia sustentável. Porque era um momento que o custo estava mais elevado, você não tinha garantia de demanda. Sobre isso. Tem um monte de trabalho de link para colocar nesse programa aí, para valer. 100 programas. Agora, eu fico pensando assim, como é que essas coisas chegam no Brasil? Porque nós estamos aqui numa disputa ainda muito grande. Foi disseminado muito nesse tempo que tudo isso aconteceu, quem está falando aqui. Essas ideias liberais nunca, eu acho, ganharam tanta influência. Assim, pega o nosso Congresso Nacional, as pessoas passaram a realmente formular as coisas. E assim, não tem um consenso de Xangai, né? O que vai e fala, ó, a norma. Consenso de Washington. Não vai ter assim, vai ver um negócio pronto, assim, uma coisa, ó, o mundo inteiro acha isso bom, faça você também. Então, assim, para fazer uma coisa diferente aqui, né, tem que ter uma coisa de ir contra a maré dentro do Brasil. Talvez se você for, sei lá, o Vietnã, que está vizinho à China, vê as coisas, e está vendo as coisas acontecendo, talvez isso gere um impulso. Mas eu não sei, parece que a China está muito longe ainda. Parece que o que acontece na China é isso. Porque essas coisas não... O que falta para que a opinião pública abrace, volte para essa preocupação que a gente começou a falar aqui do desenvolvimento da produção brasileira, essa coisa do nacionalismo. E aí eu fico pensando, né, quer dizer, a agenda que está colocada é essa agenda ainda de que o Estado é um problema, tem que privatizar, tem que desregulamentar. Isso não entregou nada. Assim, qual foi o legado? Depois de 30 anos a gente viu o que esse negócio entregou. Talvez uma inflação que está sempre controlada e toda hora parece que pode escapar. Eu acho que é a única coisa. E aí tô trazendo para o Brasil, vou dar mais elementos para vocês comentarem qualquer uma dessas coisas. Mas às vezes assim, às vezes eu vejo uma dificuldade do atual governo, que não é um governo
que nutre ilusões, né? Não nem propagandeia elas, essas ilusões liberais, mas também, às vezes, nos meus momentos mais céticos, me parece assim um governo que também não tem muito peito para subverter isso, né? Então, assim, lá em 2003, 2004, ele pegou o legado da política do tripé, né, FHC. do FHC, do Armínio, que era um negócio que tinha acabado de ser criado ali, não estava... e foi o governo do PT que consagrou, transformou esse negócio numa coisa definitiva, né? O tripé da política macroeconômica, o campo flexível, né, a meta monetária e o superávit fiscal. Agora, o governo Bolsonaro, o governo Temer, né, cria um negócio que o próprio governo, o próprio ministro da Fazenda diz que é uma jabuticaba, o teto de gastos. E aí a primeira grande tarefa do governo é fazer um novo teto de gastos, com um novo nome, mais flexível. Mas aí, assim, o que eu temo é o seguinte, você acaba transformando, consolidando essas reformas, transformando elas em tabu. Como é que vocês veem esse apetite na atual administração para colocar o Brasil numa nova trajetória? Assim, faz sentido trabalhar gradualmente, não fazer uma coisa disruptiva, mas eu queria ter mais convicção de que nós estamos sendo movidos realmente por uma estratégia que se aproxime do que a gente está vendo que está dando certo no mundo, né? Essa política de desenvolvimento, como a gente fez no passado, faz na China. Como é que cada um de vocês vê essa questão? Sai que é sua, Tafarel. Tá, eu vou... É uma pergunta complexa, porque ela envolve várias camadas, eu vou tentar sintetizar aqui como eu enxergo, tá? Primeiro, eu acho que existe uma relação clara entre dependência econômica e tecnológica e dependência intelectual. Se você voltar na formação econômica do Brasil, o Furtado vai falar lá de como na época, no final dos anos, meados dos anos do século XIX, existia a mesma ilusão que as forças de mercado, a ortodoxia monetária resolveria tudo. Bastava você respeitar, né, o padrão ouro e o desenvolvimento viria por conta, né, do ingresso de capitais. Aquela velha história que foi só mudando o contexto institucional. Então, organize suas contas, deixa a economia organizadinha, que o dinheiro vem de fora, traz tecnologia, traz bens que você pode utilizar para enriquecer a sua produção. Isso nunca aconteceu, nunca foi, né, o resultado, nunca deu o resultado esperado. Produziu divergência entre os países do norte e do sul, produziu dependência tecnológica e a gente está vendo agora, né, conforme vão passando os ciclos tecnológicos, simplesmente se renova essa dependência. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Por quê? Se as nossas elites econômicas trabalhando aqui com esse conceito mais genérico, tem uma dificuldade de incorporar as janelas de oportunidade e trabalhar com o Estado e com as forças empresariais para fazer essa atualização tecnológica, você pode esquecer, o povo não vai fazer. O povo não entende disso, não existe. O povo está trabalhando ali dentro do contexto capitalista de conflito distributivo, tentando sobreviver. Isso é um papel das elites. Elites produzem, né, tecnologia, elites inovam e assim por diante. Então, pegando aqui a nossa discussão mais recente, para mim é muito nítido que aquilo que se discute lá fora tem baixíssima penetração aqui dentro quando os interesses da elite são questionados. Interesses de subordinação na inserção externa, ou seja, interesses que mudam, transformar a estrutura produtiva para depender menos do agro, para depender menos do setor extrativo mineral, para depender menos das finanças. Questionou essa estrutura? Você pode ter o melhor argumento, a gente traz dados, a gente mostra regressões, a gente faz todo o ritual, a liturgia que a ortodoxia, o mainstream exige para você provar que algo deve ser respeitado do ponto de vista analítico. Ah, não, mas questionou esses interesses? Me prova mais. Não estou convencido de que isso que você está falando vai dar certo. Então eu acho que tem um elemento aqui que é um certo atavismo das nossas elites e que, de certa maneira, se relaciona com como a profissão do economista se formou aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Porque essa conexão com o pensamento externo, né, de como a profissão de economista se forma no plano internacional, acaba limitando como a gente vê o desenvolvimento. E não é só aqui no Brasil. Vamos relembrar que na Coreia do Sul teve baixíssima participação de economistas nos planos de desenvolvimento. Na China, idem. Em Taiwan, idem. Muito engenheiro e advogado. Muito engenheiro, principalmente os engenheiros. Mas é verdade, porque a economia, principalmente a partir do início do século XX, ela se torna um empreendimento de altíssimo grau de abstração. Você está falando, né, de mercados concorrenciais, tentando se equilibrar no equilíbrio geral de N mercados, né, e aquela parafernália que tem a sua utilidade, evidentemente, do equilíbrio geral, mas coloca muita restrição. E aí, para terminar, a partir dos anos 80, a ideia que orienta as nossas elites passa a ser estabilização.
Então eu gosto de brincar que a partir dos anos 90, o Brasil começou a ser visto pelas suas elites como aquela pessoa já de 80 anos de idade que o papel dela é deixar ali a frequência cardíaca controladinha sentada no sofá o dia inteiro. Metade da população não faz 3 refeições por dia, mas nossa principal preocupação Isso, você tem que manter a economia estável, quando, na verdade, eu acho que a gente precisaria trabalhar a economia brasileira na sua estrutura muscular, poder correr, poder levantar, correr atrás, né, construir uma capacidade de atividade que está, obviamente, ligada aos nossos potenciais recursos, né? Tem recurso natural, tem recurso tecnológico, tem recurso institucional, só que, infelizmente, a diretriz geral acaba sendo essa. Não, vamos só manter a inflação controlada e o resto vamos torcer para o que o mercado internacional faça. Só que a gente está vendo o que acontece. É água, setor extrativo mineral e finanças. São esses 3 elementos que seguram a Bolsa de Valores no Brasil. Como é que você vai ter capital de risco se o dominante são aqueles setores que reproduzem sempre essas vantagens comparativas estáticas? Cara, eu acho que é bastante completa a sua resposta. Agora, tá bom, você falou das elites. No campo que normalmente contesta as elites brasileiras. Talvez é essa derrota que eu acho que é mais incrível. Quer dizer, o campo progressista fala de soberania, porque essas coisas perderam peso. Você concorda comigo? Primeiro que perderam peso. A gente fica. Você falou, a coisa ambiental, ela é internacional. Porque eu acho que a coisa ambiental penetra fácil no Brasil. Né? Penetra fácil no público progressista, porque tem uma coisa sancionada internacionalmente. Você vê as elites ou os progressistas lá de fora. Um progressista americano não vai falar de soberania no Brasil. Se a gente for esperar uma autorização, uma confirmação de alguém de fora, nós não vamos obter. Tem que ser uma coisa que vem de dentro. Assim, me preocupa que nas elites, mesmo dentro do progressismo, dentro das pessoas que querem que veem justiça no Brasil, essas bandeiras perderam força. Eu não tenho a resposta totalmente por isso. Eu não quero fazer um programa pessimista, não. Então eu já vou te chamar de pessimista. Eu acho que você está muito pessimista, porque assim, olhando para o Brasil de hoje, eu acho que a gente avançou bastante. Olhando para o próprio BNDES, para as pautas de questões ambientais, questões de inovação, o programa de neoindustrialização do governo, acho que tem avanços importantes aí. Né? Eu certamente estou muito mais otimista hoje do que eu estava 2, 3 anos atrás. Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade. O Brasil cresceu 3% o ano passado, 3% no ano anterior. Eu ainda estou achando estranho isso, fazia muito tempo que a gente não crescia 6% acumulado em 2 anos. Né? A gente está com um setor externo robusto, a gente está com oportunidades de investimentos, né? Questão ambiental, questões tecnológicas, por exemplo, a questão da Embraer, né? Eu estou muito otimista com a Embraer, porque agora a Boeing não está conseguindo fazer avião direito, o Airbus também está sobredemandada, existe um espaço para a Embraer crescer de maneira impressionante. Essa agenda ambiental também, o etanol... Mas quer ser vendida. É incrível. Por 1/3 do faturamento que ia ter, ela né, foi Embraer. salva pela queda tragédia, aliás, né, 2 aviões caíram da Boeing, ela só não foi vendida para a Boeing porque 2 aviões da Boeing caíram, foi por isso que ela não foi vendida. Né? E a Boeing está lá tentando se recuperar, problemas até agora, mas enfim, eu queria discordar do seu pessimismo. Ótimo, que eu bom. acho que a gente está numa onda eu quero boa provocar, agora. eu quero ouvir, eu tô louco para acreditar nisso, acho. Eu acho que o ponto aqui, que é importante a gente relembrar, é que as eras, elas têm a sua prioridade social. Então, o valor social nos anos 80 e 90 estava na estabilização monetária, estabilizar a taxa de inflação. Como o Simonsen dizia, né? Às vezes você estabiliza a taxa, mas não a inflação, né? São dois processos diferentes. Mas, de qualquer maneira, acho que o valor social prioritário era esse. E a sociedade aceitou os custos da estabilização, que a gente viu, que se manifestaram na forma, né, de desindustrialização, de perda de sofisticação produtiva, aumento do desemprego, aumento do subemprego, né, o que eles chamam de terciarização da economia, o inchaço do setor de serviços de baixa qualificação, que o próprio Roberto Campos, nos anos 60, já reconhecia que era um traço de economias subdesenvolvidas. Então, a sociedade aceitou esse custo. O que me parece o difícil é você resgatar a capacidade de desenvolvimento e crescimento, mas sem com isso, né, pegando aqui a psicologia, destravar gatilhos que geram esse temor inflacionário. O pânico, que isso vai voltar, e é algo que a gente vê continuamente no Brasil. Porque quando a gente fala, por exemplo, de política industrial, e eu brinquei aqui para ir além do fiscal, automaticamente vai ter dinheiro para isso? E aí eu lembro do Larry Summers, no início da pandemia,
pegando ali o plano Biden nos seus primeiros momentos, e ele fala assim, não, essa parte do plano, que é a eletrificação da matriz produtiva, da frota, isso aqui vai reduzir a inflação. Isso aqui é anti-inflacionário. A parte problemática na visão dele era o dinheiro para as famílias, né? Aqueles cheques de alto valor para as famílias para sustentá-las durante a pandemia. A preocupação dele era essa. Mas a preocupação com a política industrial, ele falou, isso aí não tem. Larry Summers, a gente não está falando alguém suspeito de heterodoxia qualquer. Ao despeito de a gente ter desmontado o esquema de desindexação de forma grande no plano real, a economia brasileira segue indexada. A gente tem, quando esquenta, tem uma coisa que realmente tem uma pressão inflacionária. Só que não seria dramática, provavelmente é uma mudança de preço relativo. Não seria um processo mais... Não, mas o medo está aí. Mas pegando esse teu ponto, que eu acho super importante. E é um valor social para os mais pobres, sobretudo. Não, eu acho que para todo esquecer, mundo, né? porque a desorganização que a economia brasileira atingiu em termos de sistema de preços foi profunda. O que eu acho que é importante a gente salientar, e aí questionando também o pessimismo do Arthur, é que esse arranjo político social que a gente tem hoje, ele não permite muita demonstração de ousadia, no sentido, olha, nós vamos fazer um plano e eu vou seguir a trajetória da China, 50 anos em 5, vou seguir o que os Estados Unidos estão fazendo. Eu lembro de um paper que saiu no blog do FMI, se eu não me engano, o autor era o Irwin, em que ele diz assim, olha, os países desenvolvidos estão fazendo amplos planos de política industrial, mas os países em desenvolvimento não devem fazer por conta das suas restrições fiscais. Os Estados Unidos estão perdendo, eles estão renivelando todo o sistema monetário internacional por conta do tamanho da dívida deles. Para poder fazer isso, para deslocar a renda entre os setores mais conservadores, aliados a muita energia poluente, os hidrocarbonetos, para migrar essa força econômica para os novos setores. E olha o processo inflacionário que isso envolve, a dificuldade que eles têm. Aqui no Brasil, se você falar que você vai fazer algo assim, automaticamente todos os editoriais de jornal vão dizer, não tem como, a inflação vai disparar, é o penhasco fiscal. É só você ler os editoriais, já isso, estão falando. Exato. E aí eu queria só colocar, porque isso que eu acho que o atual governo, inclusive o BNDES, vem fazendo o quê? Trabalhando, contornando esses medos, criando mecanismos institucionais que são estão além desse fiscal, gerando com isso esse burburinho que a gente vê na imprensa, mas criando mecanismos que eu acho que são mecanismos de Estado, eles não vão ser meramente você falou das dificuldades, né? Então, você está falando muito de dificuldade, você está falando, pô, também torço para que seja uma estratégia assim de contornar, porque a oposição é violenta e você falou alguns temas. Mas eu vou te lembrar uma coisa aqui, né? Minha memória das campanhas eleitorais é que vários presidentes tentaram se comparar com o Juscelino Kubitschek. Eu me lembro do Fernando Henrique, com certeza. Se for de 50 anos, não cabe mais. Só que eu acho que abandonaram essa retórica para evitar desmoralização. Porque não aconteceu, entendeu? Não dá para comparar. Mas falta essa convenção do crescimento, que pode ser que pode ser o crescimento sustentável, que pode ser, gente. A gente está com a bola quicando. O Brasil é a maior potência verde. Como não aproveitar e não criar esta convenção do crescimento verde? O país cresce de forma sustentável, entendeu? Só que tem que fomentar, tem que criar esta, entre aspas, ideologia, esta convenção. Foi o etanol, Petrobras, mas tudo bem, eu não vou... vamos torcer e aí eu queria perguntar assim, falando sobre isso então, a gente já falou, teve várias apostas no Brasil, vários motivos para entusiasmo, né? Eu acho que o etanol foi uma dessas coisas, depois a gente teve o pré-sal. A gente é da época que era pró-álcool, né? Pois é, lá atrás, onde a gente falou aqui já que o desenvolvimento acontecia, mas depois veio várias... Agora vai, né? Com esses achados. Todas as coisas aconteceram, mas a gente ainda não conheceu essa arrancada que todos nós apostamos, que o Brasil, em algum momento, tem que chegar a esse desenvolvimento sustentável, que eu digo sustentável ambientalmente, espero que seja ambientalmente, mas é o crescimento contínuo, né? Não é esses voos da galinha que a gente tem experimentado. Aí eu queria falar sobre isso, se fala muito sobre hidrogênio. A gente já fez programa sobre hidrogênio também aqui. Esse é um tema hoje... A gente não entende nem de economia, se a gente fala de hidrogênio. O Wallace é um empolgado, né? O Wallace, que é o secretário público, acha que o hidrogênio é um grande caminho. O Brasil tem Quais são os outros motivos para entusiasmo de vocês, né? Já que essa coisa de ficar otimista, a bola tá com vocês. E como é que vocês veem isso na política industrial do governo? O que empolga vocês
Vamos inverter agora a discussão, vamos explorar o otimismo. Nas notícias que saem do governo, na orientação da política industrial, quais são os setores, quais são essas novidades que são trazidas que empolgam vocês, fazem vocês acreditarem que tem um caminho aí para o Brasil dar uma decolada? Assim? Eu sou suspeito, Arthur, porque assim, o nosso programa, o nosso podcast chama Missão Desenvolvimento. O governo fez a política industrial baseada em missões para o desenvolvimento. Sim. Se você olhar os 5 setores, são os 5 setores que mais aparecem nos 100 podcasts que a gente fez. Saúde, defesa, aeronáutica, ambiental, quer dizer, eu sou totalmente suspeito por isso, porque assim, acho que o próprio podcast já é uma resposta a isso daí, né? Mas pegando alguns exemplos mais práticos aqui, por exemplo, o combustível de aviação, tal do SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel. O Brasil pode ser o grande produtor de combustíveis para avião do planeta Terra. Aliás, não vai só ter terra no Brasil, porque se a gente for usar toda a cana-de-açúcar que precisa para abastecer todos os aviões, mas isso já dá uma dimensão do negócio. Outro exemplo, fertilizantes limpos. O Brasil tem capacidade de fazer, hoje, em Cubatão, o fertilizante mais limpo do planeta, usando biometano. Fala, olha que coisa incrível. Em Cubatão, a gente tem capacidade de fazer, olha como o mundo mudou, né? Plástico verde, usando o eteno, lá no Polo de Triunfo, o Brasil consegue fazer um plástico que é totalmente verde. Então tem tecnologias que caíram no nosso colo que podem tornar o Brasil essa potência verde do planeta. E o governo, e os programas do governo estão mirando nessas coisas. Inclusive o próprio BNDES, a maneira que eu enxergo o BNDES de fora é uma reorientação do BNDES. O BNDES sempre teve esse DNA, né? Eu aprendi com a Lavínia isso. O BNDES durante muito tempo foi o banco que mais financiou meio ambiente no planeta. Estou falando de 5, 10, 15 anos atrás. Então isso sempre teve no DNA do BNDES. Mas hoje basta se olhar a composição da diretoria do BNDES. Hoje é um objetivo explícito do BNDES, inclusive na figura dos seus diretores. Então, eu acho que isso se vai dar certo, numa outra discussão, mas eu acho que tá contemplado, tudo isso está contemplado. Recentemente a gente teve aqui vários seminários e um deles foi sobre inteligência artificial. E um dos palestrantes, o Alessandro, eu sempre gosto de repetir isso porque eu fiquei tão chocada. Ele falou assim, olha, inteligência artificial gasta muita energia. É muito intensivo em energia. Computador, né? É muito computador e gasta muita água para resfriar, né, os coisas. Então, de repente o Brasil podia se tornar um polo para fazer para comandar a inteligência artificial do mundo, os provedores aqui, porque estão perto de energia limpa e da água. E ter isso como um polo, isso puxaria a produtividade do Brasil muito. Né? Então, assim, tem muita agenda. Por isso que eu tô falando que uma nova convenção não é uma ideia fantástica, né? Eu ia olhar o celular aqui para ver exatamente o coisa, assim, mas ele trouxe essa questão e eu achei tão interessante, né? Acho que realmente existem muitas ideias. O carro híbrido, eu li nos seus posts, né? E a questão do carro híbrido com etanol é fantástica. Você reduz um motor de 400 quilos para 40 quilos. A eficiência que você ganha ao longo de toda a cadeia. 100 bilhões de reais de investimento anunciado por montadora. Até agora eu tô achando esquisito isso. Em 20 anos eu não vi 100, as montadoras, não sei se elas vão investir de verdade, mas elas anunciaram que elas vão investir 100 bilhões de reais. 30 bi só por conta desse carro híbrido de etanol que você está falando. Quer dizer, são coisas concretas, né? E de tecnologia, não é? Entendeu? E tem outras oportunidades, porque acho que uma das grandes discussões é também o seguinte, fazer novos investimentos verdes é fácil. O mais difícil é você financiar o esverdeamento de setores marrons, entendeu? Então, por exemplo, a mineração, como é que você esverdeia essa mineração e pega os minerais estratégicos que vão justamente trazer essa sustentabilidade? É uma grande discussão. Vou fazer uma provocação para você, André, que é nessa linha de buscar essas alternativas. Assim. Qual é um temor? Né? Por exemplo, nessa discussão verde, tem um pré-sal. Eu estava comemorando o pré-sal até outro dia, mas aí o petróleo virou um negócio que nessa agenda toda dá arrepios em muita gente. E aí a gente tem toda uma agenda que, se não fosse a questão ambiental, saía na ordem do dia, que seria, por exemplo, gasodutos, explorar. Você não explorou nada. Se você já viu o mapa de gasodutos do Brasil... O gás ele é mais limpo, ele é considerado uma energia mais limpa, mas hoje tem gente que torce o nariz para isso. Então, se você for ver o Brasil, os Estados Unidos é todo atravessado de gasodutos. Aqui a gente tem uma malha zero. A gente não... Aí, assim, qual é o temor? É que você entra na onda verde de tal forma
que você vira um xiita e aí você não desenvolve a potencialidade do pré-sal. E aí você escreveu recentemente sobre Petrobras, nessa questão que é um dos ativos fundamentais, uma dessas possibilidades do Brasil fundamental, que é a questão do petróleo, da Petrobras. Você andou refletindo sobre isso. Como é que você vê essa questão aí? Tá bem encaminhado isso? Você vê isso como a gente como uma área em que o governo está estrategicamente bem posicionado? Bom, eu acho que hoje no Brasil não tem nada bem encaminhado, né? Isso é a construção da nossa paralisia é um projeto deliberado aqui, né? Porque o conflito social, o conflito político é muito forte e barra, né? Sim. A gente pega os anos dos governos Lula e Dilma, a gente teve essa tentativa de construção, ela é sempre difícil, ela é sempre sujeita a excessos, erros de avaliação, porque está indo com base no que você sabe na época. O que eu acho que a gente tem de diferente agora é um novo marco dos objetivos planetários. Acho que isso não existiu nos 40 anos de neoliberalismo. Então, a emergência climática reenquadra a maneira como a gente entende investimento. E isso tem sido muito difícil para a Faria Lima, porque ela está 40 anos acostumada a ditar para o Brasil como que a gente interpreta investimento. E está vindo a emergência climática, a política industrial mundo afora, a concorrência entre China e Estados Unidos, e fala assim, está na hora de rever os seus modelos de precificação de ativos. Está mudando isso. Só que essa mudança da emergência climática, ela tira peso dos investimentos que são mais adaptados ao setor privado. E ela começa a dar uma saliência maior a investimentos de bens públicos globais, como a Lavínia mencionou há pouco. E o que significa essa que o Steve Case, que era o presidente da American Online, né, que foi uma das que acabou indo nessa mudança tecnológica, o que ele define? Essa é a terceira onda dos investimentos. A primeira foi a produção dos microprocessadores, né, os semicondutores, lá nos anos 70. A segunda foi a internet, colocar as pessoas na internet, que são essas grandes corporações que a gente está vendo hoje, né, que tem Apple, Amazon e tal. Só que a terceira onda é conectar a internet a tudo. Então a gente está falando, por isso o exemplo da inteligência artificial é muito interessante. A gente está falando de um complexo tecnológico que abre muitas possibilidades em inúmeros níveis de complexidade. Por que isso é importante? Porque a gente não precisa produzir a máquina de litografia que a Holanda produz. A gente pode produzir algo que está adaptado, por exemplo, às nossas necessidades de digitalização local. Desde produzir, né, o chip do boi até trabalhar o rastreamento de determinadas cadeias produtivas da agroindústria. A gente pode trabalhar, por exemplo, rastreamento de zoonoses, rastreamento de toda a parte do setor de saúde, em que a gente tem já um capital intelectual formado aqui, institucional inclusive. Então acho que tem muitas possibilidades que se abrem. Só que a dificuldade é a gente entender que essa terceira onda ela é altamente regulada. Ela precisa, você está falando de infraestruturas, ferrovias, você está falando, né, de instruir, por exemplo, a distribuição de trabalhadores pelo território. Você precisa de Estado, você vai precisar, e não apenas do ponto de vista de controlar a atuação do setor privado, mas direcioná-lo, né, aquela definição de você formatar mercados. Como que ocorre a formação desse ecossistema produtivo, em que eu vou ter que produzir uma hortaliça, que eu preciso acompanhar o processo inteiro dela, e atender objetivos sociais com isso. E eu acho que isso oferece um marco diferente para a gente atuar. De certa forma, eu acho assim, se você pegar... Eu gosto o Gabriel Palma, o economista chileno que dá aula na Inglaterra, ele costuma falar assim, que o neoliberalismo na América Latina virou uma coisa assim, como é que eu me livro... É como se as elites falassem assim, ou o Estado, né? Como é que eu me livro de ter que resolver algum problema? Então eu passo para um outro cara, né? Eu privatizo, porque eu tô no seguinte, ó, isso não é mais problema meu. Você terceiriza o abacaxi. Se um país pudesse não enfrentar essas questões. Então, que é uma forma de ver, né? O liberalismo não necessariamente levaria para esse lugar. O que você está dizendo olha, a tecnologia está obrigando, né, essa necessidade de envolvimento estatal. Você não pode, você não tem para quem terceirizar isso, você tem que enfrentar. Porque o problema é o seguinte, quem é que coleta os dados entre si? São as big techs, que são privadas. Então elas se tornam potencialmente mais fortes e mais potentes do que o Estado. Então todas as questões de segurança, e eu estou falando aqui de segurança alimentar, de segurança nacional, de segurança cibernética, fica nas mãos... e segurança ambiental, fica nas mãos do setor privado, nunca foi assim. Essas questões eram nacionais, eram de governo. Você mudou o eixo. Então, essa questão da discussão da regulação é fundamental.
a quantidade de riscos sociais que você tem em questão agora, né, é dramático. Só para complementar a questão da Petrobras, eu sei que a gente já estourou o tempo bastante, mas eu acho que a Petrobras ela é o exemplo de como uma empresa estatal, de como o Estado pode trabalhar com as rendas de monopólio. Então, a minha defesa é que a Petrobras, por ter esse capital, por ter essa experiência institucional, por ser a maior empresa do Brasil, ela está equipada para pegar essas rendas de monopólio, que traduzem-se, né, em questões ambientais, questões estratégicas de recursos minerais, e alocar esse recurso para a construção de um setor que o setor privado sozinho não faria. Então não se trata, por isso volta o elemento institucional além do fiscal. A Petrobras está readquirindo a função que as estatais tinham lá nos anos 50 e 60 de manejar esse excedente produtivo que pode ser resultado, por exemplo, de rendas de monopólio. Por que eu tenho que pegar uma renda de monopólio que implica transferência de recursos naturais estratégicos e colocar isso na mão do fundo de investimento estrangeiro na forma de dividendos distribuídos? Por que distribuir 300 e tantos bilhões de reais em pouquíssimos anos, quando eu poderia pegar esses recursos e redirecionar isso para a construção dessas novas etapas produtivas no setor de energia, como fez, aliás, a Noruega, como fizeram vários países focados nisso. Então a gente tem que, nesse sentido, eu acho que redesenhar todo o mapa institucional e de como esse excedente quase que conclama aí a visão da Mazzucato, né, que você precisa de um Estado que tenha a iniciativa, a comissão, que é do programa da gente. Bom, acho que a gente conseguiu dar uma fechada nesse final, uma amarrada. E, bom, eu queria agradecer demais aqui o papo que eu aprendi aqui conversando com vocês, nessa mesa redonda aqui. E bom, pessoal que está assistindo, a gente volta, o programa não para, a gente quer comemorar muitos aniversários do programa pela frente. E mandem sugestões nos comentários, que temas vocês querem ver discutidos. E é isso aí. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas